Saúdo as irmãs e os irmãos de fé e de caminhada ecumênica com as palavras de Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é uma igreja de comunidades atuantes no Brasil há quase 200 anos. Somos uma igreja fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo e seguidora dos escritos confessionais luteranos. Temos por missão pregar o Evangelho de Jesus Cristo, estimulando a sua vivência pessoal na família e na comunidade e promovendo a paz, a justiça e o amor. A visão que nos move é sermos igreja reconhecida por suas comunidades atrativas, inclusivas e missionárias, que atuam em fidelidade ao Evangelho, testemunhando o amor de Deus através do serviço em favor da dignidade humana e respeito à criação. A campanha da Fraternidade Ecumênica é uma importante demonstração de união entre as igrejas. Neste ano, vamos refletir sobre um tema fundamental: o diálogo. Precisamos conversar, precisamos dialogar, precisamos restaurar a humanidade que estamos perdendo. Dignidade, respeito, compaixão, solidariedade, paz, justiça, amor são valores dos quais não podemos abrir mão. Precisamos dialogar a respeito dos princípios que nos movem e dar testemunho firme da justiça do reino de Deus. A campanha da Fraternidade Ecumênica reunirá nossas comunidades em torno da Palavra de Deus. A Palavra de Deus possibilita o diálogo entre diferentes pessoas e igrejas. A união entre igrejas vai fortalecer a fé, revigorar a esperança, reacender a chama de que um outro mundo é possível. Vamos participar da campanha da Fraternidade Ecumênica com alegria, com vontade, com generosidade, com esperança. Nossa união nos fará pessoas, comunidades e igrejas mais fortes para enfrentar os desafios dos nossos tempos. Vem para a campanha da fraternidade, motive seu grupo, sua comunidade, sua igreja. Participe, converse, dialogue. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor pela unidade. No final do seu ministério, na sua oração sacerdotal, Jesus orou para que todos fôssemos um, a fim de que o mundo cresça. Está registrado em João 17:21. A Igreja Presbiteriana Unida tem esse desejo de unidade como uma de suas prioridades. Como nós podemos ser sal e luz para esse mundo que vive nas trevas se a gente está dividido e não consegue dialogar? A Igreja Presbiteriana Unida tem esse desejo de unidade como uma prioridade tão grande que ela se filia a todos os concílios ecumênicos. No nível mundial, o Conselho Mundial de Igrejas. No nosso continente, o Conselho Latino-Americano de Igrejas. E aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Nós cremos que Cristo é a nossa paz. Ele derrubou a parede da separação que havia entre os homens e fez de todos nós um só corpo. Ele nos trouxe a paz, a reconciliação, a amizade, a unidade. Esta quinta campanha da Fraternidade Ecumênica pode ser um instrumento de renovação de vínculos, de relacionamento, de construção de uma nova realidade, onde cada igreja deve parar de fazer o seu trabalho sozinha, mas deve se unir com outras para fazer um trabalho maior em prol da sociedade.
essa campanha da fraternidade deve ser um tempo de reflexão, de análise, um tempo de mudança, de abrir-se para o outro, de buscar a reconciliação na família, na igreja e na sociedade. Por mais que nós estejamos sempre pregando a verdade, ou pelo menos uma parte da verdade, por mais que a gente se esforce em cumprir os desejos de Cristo e fazer aquilo que Ele nos determinou que fizéssemos, nós não seremos bem-sucedidos se fizermos isso de forma separada, cada um puxando para um lado o caminhão, cada um buscando o seu próprio crescimento, a sua própria melhora, ignorando o que está acontecendo ao nosso redor na sociedade. Nós esperamos que cada um de nós tenhamos com a fraternidade e com o diálogo um verdadeiro compromisso de amor. É isso que essa campanha pode fazer conosco nesse ano. Deus nos abençoe a todos. Amém. O ecumenismo é uma dimensão constitutiva da nossa fé cristã. Que alegria! O ecumenismo é intrínseco à nossa fé. Portanto, como cristão, não se trata de escolher ser ou não ecumênico. Como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, como ouvinte da palavra de Deus, como aquele que é discípulo e missionário do Senhor, se é ecumênico. O ecumenismo nasce vivamente na vida da nossa Igreja Católica pelo Concílio Vaticano II, 62, 1965. Especialmente a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica nos convida a entrarmos todos no movimento ecumênico. Seria bom a gente lembrar dessa campanha da fraternidade, que imenso presente nós recebemos do nosso Deus. Eu gosto sempre de dizer, como é a dinâmica do texto base, belíssimo dessa campanha da fraternidade. Como Jesus entrou no caminho dos discípulos de Emaús, a gente pode dizer, a partir da nossa fé, a partir da ação do Espírito de Deus em nós, Jesus também entrou no nosso caminho por essa campanha da fraternidade, para nos ensinar na dinâmica da vida ecumênica, nos ensinar esquentando o coração, fazendo arder o nosso coração, partindo a sua vida que foi entregue por nós até o fim, nos ajudando a retomar com mais intensidade, com mais ânimo e coragem a caminhada ecumênica. Por fim, na vida ecumênica é importante que a gente também reflita e apresente a nossa identidade. Só se vive vivamente o ecumenismo aquele que tem firme a sua identidade como cristãos. Ser ecumênico não significa colocar tudo por igual no mesmo saco. Significa construir unidade a partir das nossas identidades. Criar consensos, ter sempre coragem de apresentar as nossas diferenças, para que a partir delas nós não tenhamos obstáculos, mas a partir das nossas diferenças vivamente apresentadas, a gente consiga entender o caminho que ainda segue. A busca de novos consensos, a busca da unidade. E a unidade se dará plenamente com Jesus Cristo, quando Ele desejar, quando o Espírito assim quiser. Obrigado. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, saúdo a todos e todas com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, graças a Deus, vivendo um tempo muito especial da campanha da Fraternidade Ecumênica, que mais uma vez acontece e nos anima a uma caminhada comum. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o texto bíblico, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. É bom podermos, como igrejas cristãs, motivados por nossos irmãos e irmãs, a viver de novo a experiência da campanha da Fraternidade Ecumênica, especialmente
porque estamos vivendo um tempo de muita radicalização, de muita violência, de muita exclusão e especialmente da renúncia ao diálogo, da renúncia a uma atitude de respeito para com as pessoas, para com a criação, para com o diferente. E esta campanha da fraternidade se torna então de grande importância, pois nós somos convidados a experimentar a fraternidade, reconhecendo então que somos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, nosso Pai materno. E se somos filhas e filhos de Deus, nós somos irmãos e irmãs e precisamos, por consequência, nos respeitarmos mutuamente, reconhecendo a importância do outro, da outra, e buscar, como é parte da nossa missão e da nossa compreensão do Evangelho, buscar o diálogo, pois fraternidade e diálogo são compromissos que decorrem do amor cristão, do amor revelado em Jesus Cristo, do amor experimentado em Jesus Cristo. Se nós não nos considerarmos capazes de sermos instrumentos e de sermos comprometidos com este amor, algo não está bem na nossa compreensão, na nossa relação com Deus e na nossa espiritualidade e naquilo que nós conhecemos de Jesus. Então, neste tempo difícil que vivemos no contexto social, econômico e político, mesmo também no contexto de muitas de nossas igrejas, que nós possamos recordar e reafirmar e aclarar nossa consciência de que a nossa natureza deve refletir a presença do próprio Deus em nós, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, pois Cristo é nosso irmão e nós somos, na compreensão teológica do Cristo, que é igreja, nós somos o corpo de Cristo. Assim, oramos em nossas liturgias, e isso devemos recordar. Cristo é a nossa paz. Ele faz daquilo que era dividido uma unidade, que nos reconheçamos unidos em Cristo, para que o mundo possa crer que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus restaura, que Deus salva, que a nossa ação possa refletir tudo isso e tenhamos um tempo de campanha da fraternidade ecumênica que nos fortaleça em nossa caminhada e testemunha. Deus nos abençoe a todos e todas. Glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No Evangelho de João, capítulo 3, falou dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu sou arcebispo Dom Tito Paulo Jorge, arcebispo da Igreja Siriana Ortodoxa Missão no Brasil, América Latina, e nuncio apostólico. Gostaria de pedir a Deus Pai para abençoar cada um de vocês que está assistindo
todas as igrejas cristãs em Brasil e todo o mundo, proteger as famílias e clero, especialmente esses dias de coronavírus, e curar os doentes. Nossa igreja siriana ortodoxa de Antioquia, que foi a primeira igreja apostólica quando subiu Jesus no céu, apóstolo Pedro foi para Antioquia, na Síria, antes, e evangelizou, edificou a primeira igreja. Depois também o apóstolo Paulo chegou lá, e até hoje essa igreja existe em todo o mundo. E até hoje também nós usamos, quando nós falamos síria ou siriana ou síriaca, significa até hoje nós usamos língua de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria, Nossa Senhora e os apóstolos, língua aramaica, síriaca que Jesus falou. E usamos nas casas, nos ritos também. Aqui, missão no Brasil, existem vários estados, nossas igrejas, que trabalham nessa missão de Cristo, porque Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ide e batizai-os, ensinai-os e batizai-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, esta é a nossa missão. Essa fraternidade que a nossa igreja, uma parte do Conselho Nacional das Igrejas no Brasil, como todas as igrejas são irmãs em Cristo, que mais importante é a base comum, a fé em Jesus, que Ele, único Salvador, que Deus encarnado, que foi crucificado, morreu na cruz. E também a Bíblia Sagrada nos reúne pela palavra de Deus, palavra da salvação. E gostaria também de abençoar todos vocês com muita caridade e fraternidade e diálogo, compromisso de amor pela unidade. Amados irmãos e irmãs, e Deus abençoe vocês. Amém. Irmãs, irmãs e irmãos, certamente essa não é a maneira como nós gostaríamos de estar nesse momento. Gostaríamos de lançar essa 5ª edição da campanha da Fraternidade Ecumênica, olhando nos olhos umas das outras e dos outros, nos abraçando, vivenciando a comunhão. Ainda mais neste ano, cujo tema escolhido para essa campanha é justamente Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e cujo lema bíblico nos diz: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Infelizmente, a má gestão da saúde pública no Brasil, explicitada nas mais de 230 mil vidas ceifadas e no descaso com a imunização contra o vírus da Covid-19, nos impede. Na verdade, nosso tema expressa exatamente o que tanto nos falta nesse momento. Sim, porque o ódio insuflado como estratégia política pelos atuais governantes envenenou a sociedade brasileira. E as igrejas também não escaparam dessa tragédia. Ao invés de abraços, vemos gestos simulando armas. Ao invés de amor, discursos que incentivam a destruição e a morte de pessoas. Mas contra tudo isso, nós não desistimos de seguir, inspirados na mensagem do Jesus, que caminha com as pessoas como caminhou com o casal em Emaús, e lhes animou, mesmo em cenários de morte e de aparente fim de projeto comunitário, e que no partir do pão se revela como o ressuscitado, reavivando a esperança.
É isso que estamos fazendo aqui hoje e que seguiremos fazendo. Contra toda a cultura do ódio, nossa resposta será sempre de um amor radical, que é mais que palavras, que busca no chão da vida, na luta cotidiana por justiça, encontrar os caminhos que nos levem para a tão sonhada paz. E devemos saber, não há possibilidade de paz se não ouvirmos as vozes historicamente silenciadas, vozes que denunciam o racismo estrutural, o genocídio contra os povos indígenas, que denunciam as diversas violências contra as mulheres cis e as mulheres trans, contra as pessoas LGBTQIA+. Não há possibilidade de termos paz se não ouvirmos as vozes que reivindicam o direito de professarem a fé das religiões de matriz africana, as vozes que denunciam o capacitismo, as vozes de comunidades tradicionais que se lançam nas lutas denunciando conflitos socioambientais. Enfim, vozes que se apresentam enquanto narrativas contra-hegemônicas que nos apontam caminhos para a paz. A Aliança de Batistas do Brasil está aqui para isso, para fazer parte desse grande mutirão do amor, para dizer que o ódio e a morte nunca terão a última palavra. Seguiremos anunciando esperança com a urgência e potência necessárias, porque afinal é tudo para ontem. E por isso, o melhor de cada um de nós estará sempre disponível, buscando criar caminhos para a paz com voz, a paz com justiça, acreditando que o amor é um ato revolucionário. Meu abraço mais afetuoso daqui de Salvador, desejando alcançar cada pedaço dessa terra que queremos verdadeiramente unida em sua diversidade, Brasil. Sou o pastor Eliel Batista da Igreja Betesda de São Paulo. Participamos com muita honra da comissão da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 como igreja convidada. Somos agradecidos e quero falar da nossa igreja, que é de origem protestante pentecostal. A palavra Betesda é uma expressão que significa casa de misericórdia. Atentamos muito para o alerta que Jesus deu aos fariseus em Mateus 9,13, quando disse assim: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esse tem sido o nosso constante desafio durante todos os anos de nossa existência. Trabalhar crendo que a justiça de Deus é revelada em sua misericórdia. Somos uma igreja de diálogo que reconhece o seu lugar religioso no mundo sem querer se impor contra os diversos saberes ou de responder aquilo que compete a outras áreas do saber humano. Respeitamos e admiramos a diversidade e reconhecemos que isso faz parte do ato criador. Nos esforçamos muito pela paz, mas não acreditamos que a paz seja possível sem que haja justiça. Por isso nos empenhamos em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, cumprindo assim a vontade de Cristo. Muito bom trabalhar na campanha, porque temos plena sintonia com a proposta da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. E esperamos que através dela seja possível uma unidade social que conduza a nossa sociedade brasileira a superar as polarizações. Que promova entre todos os coletivos, religiosos ou não, diálogos amorosos e que, em unidade de propósito, produza de forma concreta em nossa sociedade uma barreira capaz de proteger as minorias, de defender nossa biodiversidade e também promova ações que resgatem os excluídos, reconhecendo a dignidade humana em todas as pessoas. Cremos que é através desse caminho que poderemos ter um mundo habitável. Convidamos a todas as pessoas, quer tenham a mesma fé ou não, que se unam nesse propósito. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor pela unidade. Dai de graça o que de graça recebestes. Essa é a recomendação de Jesus quando ele envia os seus discípulos no Evangelho de Mateus. Ela também está no coração do compromisso do CESEP, trabalhar na gratuidade sempre que é possível,
no serviço também daquilo que Jesus dizia: dai vós mesmos de comer ao povo que tinha fome. Anunciar a boa nova e anunciar também a libertação dos corpos, o compromisso com os pobres. O SESEP, Centro Ecumênico, então aqui está o símbolo do ecumenismo na Conferência de Harare do Conselho Mundial de Igrejas. É um centro ecumênico latino-americano. Essa estola foi doada ao SESEP por um povo indígena da Guatemala. Ela representa esse compromisso com a pátria grande latino-americana, mas também com a nossa mãe África. Nós estamos comprometidos com a caminhada dos grupos afro-americanos, com as suas religiões e com a sua luta contra a discriminação, o racismo, pois as vidas negras importam como as vidas indígenas, as vidas populares em todo o nosso continente. É um privilégio o SESEP ter sido convidado para trabalhar junto com as igrejas cristãs do CONIC para construir a campanha da fraternidade. Ele se sente representando os outros membros fraternos do CONIC, como o CEBI, a SESI, Koinonia, todos aqueles que entram na caminhada ecumênica. E o que essa campanha representa? Representa a tentativa de superar um profundo problema nas nossas sociedades e entre as igrejas, os muros de separação. E Jesus veio abater esses muros e do que estava dividido, fazer unidade. Então nós entramos de coração, de alma, nessa campanha da fraternidade e diálogo, compromisso de amor pela unidade.